Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um canal, mais um vídeo, né, da nossa série, ao meu canal e mais um vídeo da nossa série sobre o Apocalipse. Bem-vindo a todos, você que está aí pelo YouTube, né, aproveite para fazer sua inscrição aqui no nosso canal, né, acessa lá o sininho para ficar por dentro aí dos últimos vídeos, né, quero dar boas-vindas a todos que estão chegando por aí também. Lembrando, né, que nós estamos em uma caminhada do livro do Apocalipse, caminhamos bastante já, né? Avançamos aí 8 capítulos na nossa leitura, espero que tenha sido proveitoso para você, como tem sido para mim também, relembrar todo esse conteúdo, né? Tem muita coisa pela frente, tem alguns projetos aí que estão aparecendo no horizonte, mas isso é para um futuro, é para um outro momento que não é o momento agora, né? A gente vai continuar a leitura do Apocalipse, lembrando que nós já falamos de 8 capítulos, e os 8 capítulos, mais o panorama do livro, já está publicado, seja aqui no meu canal no YouTube, né, se você ainda não segue, acessa lá, Daniel De Luca, e faça sua inscrição no canal também, ajude a dar um like lá para nos ajudar no canal, para impulsionar esses vídeos, né? E também aqui no meu IGTV, os vídeos anteriores do panorama e de tudo que a gente tem falado, né? Nós falamos na semana passada sobre as trombetas, né? Vemos ali alguns sinais gerais que já estão acontecendo sobre toda a humanidade. Vimos um interlúdio também de tudo que estava acontecendo. E hoje nós vimos ali um quadro bem complicado no final do capítulo 8, né? Porque eram flagelos ali, uma descrição novamente do final dos tempos, né? E de um período de aflição aí que vem para toda a humanidade. E hoje a gente vai terminar esta sessão. E nós vamos terminar hoje as 7 trombetas. E aí a gente já vai ter um pouco mais detalhado esse quadro aí do final dos tempos, daquilo que ainda vai acontecer. E hoje tem um aspecto espiritual bem forte, bem interessante, né? E assustador. Dá para dizer que é assustador, mas já quero te tranquilizar que são flagelos que virão sobre a humanidade ímpia. Eles não vão atingir os eleitos, não vão atingir a verdadeira igreja. A falsa igreja vai passar, né? Lembrando o que é a falsa igreja? São falsos crentes que estão dentro de igrejas verdadeiras ou falsas igrejas. Mas são falsos crentes que nunca nasceram de novo, que não se converteram, mas estão ali talvez por costume, por religiosidade, ou por amizade, ou por bem-estar pessoal, ou um status social. Muitas vezes isso infelizmente acontece. Então essas pessoas estão dentro de igrejas, usufruem das bênçãos que Deus derrama na igreja, na vida dos verdadeiros crentes, mas eles nunca foram crentes. E aí, sobre esses, os flagelos vão pegar, né? Então quero deixar meu alerta, se você tem brincado de ser cristão, não é tempo de brincar de ser cristão. Se você tem se alimentado de coisas que não são a palavra de Deus, né, reveja a sua fé, porque a hora que isso aqui começar a acontecer, se você não for um verdadeiro crente, isso literalmente vai vir sobre a sua vida, né? E queira Deus que este livro, o estudo desse livro, seja um alerta para que você desperte para uma fé verdadeira, né? Eu tenho visto com tristeza quantas pessoas acabam por religiosidade ou talvez até por costume, engolido muita coisa que não deveria. Eu quero ainda falar numa série de vídeos lá para frente sobre senso de crítica. Quando a gente vê esse termo crítica, a gente imagina que alguém cri-cri, alguém que fica toda hora apontando o dedo ou falando de falhas. Não, gente, a crítica é ter critério. Eu já falei isso em alguns vídeos anteriores, né? Nós precisamos ter critérios. E ter critério é saber que certas coisas são e certas coisas não são. E aquilo não é para estar na sua vida. Isso é o verdadeiro crente ele vai ver o que não condiz com a palavra de Deus e ele vai filtrar o negócio e vai abandonar o negócio. O falso crente, ele acaba levando tudo por uma religiosidade ou um costume e no fim nunca foi crente. Mas enfim, fazendo aí uma introdução, vamos lá, capítulo 9, nós já falamos das 4 trombetas anteriores, nós vamos ler hoje, no capítulo 9, as últimas trombetas, tá? Começando pela 5ª trombeta, eu quero ler aqui, capítulo 9, verso 1 a 3, o que diz esse texto aqui do livro do Apocalipse, e diz assim o versículo 1. Então o 5º anjo soou a trombeta,
e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Àquela estrela foi entregue a chave do poço do abismo. Assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça como a de uma colossal fornalha. O sol e o céu escureceram com a fuligem que saía do abismo. Dessa fuligem saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi concedido poder como os dos escorpiões da terra. A gente já vê ainda que, obviamente, o livro do Apocalipse seja muito simbólico, aqui a gente vai ver alguns elementos um pouco diferentes do usual. São descrição de seres da natureza, mas com peculiaridades que nos remetem a algo além. E a gente vai chegar à conclusão juntos aqui que não são gafanhotos literais, tá? Mas fazem menção a um outro tipo de ser. Veja que este tipo de gafanhoto, nós tem recentemente, né, de um tempo para cá, em algumas regiões, eu acho que da Ásia, têm sido acometidas por uma nuvens de gafanhotos, né? Elas quando chegam numa plantação, numa fazenda, ela acaba, né, com tudo isso aí. E lembrando, gente, que gafanhoto se alimenta do quê? De verde. Né? Gafanhoto se alimenta de verde. Agora, olha que interessante como a coisa muda de figura aqui no versículo 4. Contudo, estes gafanhotos que receberam poder como de escorpiões, já tem um negócio diferente aí, porque gafanhoto não é venenoso, né? Mas olha o verso 4. Receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer outra planta e árvore, ou seja, exatamente aquilo que eles se alimentam. Mas tão somente aqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas frontes. Olha que interessante. Então a gente vê até o verso 3 um gafanhoto que recebe uma autoridade esquisita de Deus. Um poder esquisito. Por quê? Porque o verso 3 diz que foi concedido a estes seres, vamos dizer seres, descritos como gafanhotos, poder como os dos escorpiões da terra. Então já tem uma coisa esquisita, né? Um gafanhoto e um escorpião não tem nada a ver um com o outro, um aracnídeo, o outro é um inseto. E este inseto, ele se alimenta de verde. Só que no verso 4 diz que ele não foi dado, não recebeu autoridade de Deus para causar dano na natureza ou naquilo que ele se alimenta, mas que ele tinha um poder, um alvo desta autoridade de Deus. Então veja, no verso 3 ele recebe uma autoridade, um poder que foi concedido para causar mal a quem? Verso 4 diz, aqueles que não haviam recebido o selo de Deus nas suas frontes. Gente, que selo é esse? A gente já viu lá no capítulo 7 dos 144 mil selados, né? E a menção deste selo como não um selo físico, mas um selo espiritual. Um outro texto, né? Existem textos no Antigo Testamento que falam deste selo espiritual. Este selo espiritual, o verdadeiro crente recebe quando nasce de novo. Nós recebemos o selo do Espírito Santo, ou seja, temos um dono, pertencemos a um outro reino, que não é o reino deste mundo. Então, o Espírito Santo ele nos dá um selo. Mas para quem é este selo? Para quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não tem esse selo. E exatamente essas pessoas que não têm este selo, ou seja, não nasceram de novo, são exatamente o alvo deste gafanhoto com poder de escorpião. Agora, verso 5, olha aqui como a coisa vai piorando ainda mais. Não lhes foi concedido poder para matá-los, ou seja, estes gafanhotos não receberam de Deus autoridade ou autorização para matar os seres humanos ímpios, aqueles que não têm o selo de Deus, mas para provocar-lhes tormentos durante 5 meses. E a aflição que eles sofreram era como a causada pela picada do escorpião. Assim, naqueles dias as pessoas procurarão a morte, todavia não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Esses 5 meses podem ser literais? Não sei. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Na Palestina, quando via essas nuvens de gafanhotos, geralmente elas vinham em 5 ondas, né, não consecutivas. Então não dá para dizer exatamente que são 5 meses literais
destes seres atormentando os ímpios, né? Este é o primeiro dos ais, né, nessa quinta trombeta. Mas até aqui nós vemos uma tormenta, um tipo de sofrimento que somente aqueles que não nasceram de novo vão sofrer. Você consegue perceber como isso aqui tem um paralelo com as pragas do Egito, no sentido de que as pragas elas acometiam os egípcios, mas não os israelitas. Novamente aqui nós vemos flagelos para a humanidade ímpia e não para a humanidade redimida por Jesus. Enquanto que anteriormente nós vimos selos ou manifestações, né? Morreu um terço da natureza, um terço da água salgada, um terço da água doce. Então nós vemos ali efeitos na natureza criada que obviamente os crentes vão sofrer, né? Hoje os efeitos da pandemia estão aí para quem é crente e quem não é crente. Todos estão debaixo deste sofrimento. Mas agora nessa quinta trombeta, não. O sofrimento ele tem um alvo específico. O alvo quem é? Aqueles que não nasceram de novo. Vamos continuar o texto? Vamos ler aqui do versículo 7 ao versículo 12. E vai ter um pouquinho mais detalhada a descrição destes seres. Tá? Estou chamando de seres estes gafanhotos com uma autoridade e um poder de escorpião. Naturalmente, eu não sei se você lembra, eu já vi a descrição desses gafanhotos, né, como literalmente uma cauda de escorpião, e a gente vai ver algumas coisas aqui. Eu li um livro, na realidade eu li uma série de livros chamado Deixados para Trás, são 12 ou 13 livros. Uma ótima ficção, mas que não condiz com a Bíblia, né? E lá no livro eu lembro que nesse momento aqui, literalmente eram gafanhotos enormes, né? Mas não é isso, tá, gente? Mas vamos ler o texto aqui. Versos 7 a 12. O aspecto dos gafanhotos fazia lembrar como cavalos preparados para a batalha, fortes, né? Prontidão. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o semblante deles era o semblante de um rosto humano. Então olha que coisa mais esquisita, um corpo de gafanhoto, até agora uma cauda de escorpião, o rosto como de um ser humano. O cabelo deles era parecido com cabelos de mulher e os dentes como um de leão. Então uma coisa terrível, né? Possuíam couraças como armadura de ferro, e o som de suas asas assemelhava-se ao barulho de muitos cavalos e carruagens correndo em direção à batalha. Eu, quando era pequeno, a primeira vez que eu li esse texto aqui, imaginei que isso aqui eram helicópteros, né? Mas não tem nada a ver com helicóptero também. E eu já vou explicar o porquê. Tinham também caudas e ferrões como de escorpiões. E em suas caudas carregavam a capacidade de provocar tormentos à humanidade novamente em número por 5 meses. Verso 11. E aqui a gente tem a chave para identificar o que são esses seres. E havia um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Portanto, o primeiro dos ais já passou, contudo, outros 2 ainda estão por vir. Ou seja, sempre pode piorar mais um pouco. Agora, o verso 11 nos dá a chave para entender, já que eles têm um líder sobre eles e o líder deles é um anjo, obviamente, então, gente, não se trata de seres físicos, não são gafanhotos geneticamente modificados. São demônios, são figuras demoníacas ou poderes espirituais das trevas liberados exatamente para atacar e para atormentar os ímpios, tá? E é interessante que a gente viu no começo que são demônios que hoje não estão soltos, eles estão presos. Então não são demônios que estão hoje atuando sobre a terra, mas de alguma maneira eles estão aprisionados por Deus em algum lugar. Esse lugar é o abismo, e só serão soltos neste momento, e neste momento eles serão soltos para atormentar a toda a humanidade? Não, somente os ímpios, né? Existem outras cartas no Novo Testamento que falam destes anjos aprisionados, né? Por exemplo, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, o livro, se não me engano, de Judas, fala também de anjos, né, que estão presos. Então, existem demônios sobre a terra, como a gente vê, por exemplo, quando Jesus encontra lá os gadarenos, né, os demônios gadarenos, que habitavam naquela região geográfica, e exatamente eles pedem para não ir para o abismo, né, não nos envie para o abismo, ou seja, não é chegada a hora ainda, né? Mas existem anjos que não estão soltos, eles estão presos, né? Lembrando que o próprio Jesus já nos dá uma dica
também lá em Lucas 10:19, que nós receberíamos poder para pisar em escorpiões. Não, obviamente, escorpiões físicos, né? O aracnídeo, mas esses poderes espirituais das trevas. Então, estes escorpiões, estes demônios, ou este gafanhoto com esta aparência, ou esta autoridade ou poder de um escorpião, são seres espirituais. Então a mensagem aqui é clara, são tormentos espirituais que vão acontecer, esta ameaça espiritual para todo aquele que ainda não nasceu de novo, ou, segundo a linguagem bíblica, né, verso 4, não tem o selo de Deus. Esse foi o primeiro ai e a sexta trombeta. Agora a gente vai ler a quinta trombeta, né? Nós vamos ler agora a sexta trombeta e a sétima trombeta, e vocês vão ver que novamente eu quero que vocês prestem atenção o alvo dessas trombetas. A gente viu que o alvo da quinta trombeta são os ímpios. Vamos ver o alvo da sexta? Verso 13. Então o sexto anjo fez soar a sua trombeta, a sexta, e ouvi uma voz que se projetava sobre os 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo que punhava a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados, presos, olha aí, anjos presos novamente, junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos, verso 15, que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano. Olha aí como Deus tem tudo detalhado. Demônios presos, e vão ser exatos no exato dia, mês e ano. Para quê? Para matar 1/3 de toda a humanidade. O número dos cavaleiros que formavam os exércitos era de 20 mil vezes 10 milhares, de acordo com o número que eu vi. Ou seja, uma horda, uma tropa enorme de anjos ou de seres demoníacos que vão ter poder agora sim para matar 1/3 da humanidade. Mas que humanidade é essa? A gente vai ver aqui mais para frente, verso 17. Os cavaleiros e as montarias que vi em minha visão tinham esta aparência. Suas armaduras eram vermelhas como fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça das montarias parecia a cabeça de um leão, e as suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre. Olha aí a figura demoníaca. E por intermédio destes 3 elementos de destruição, fogo, fumaça e enxofre, que eram cuspidos das suas bocas, foi morta 1/3 parte de toda a humanidade. Então, repetindo aquele texto ali. O poder desses cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto as suas caudas eram como cobras, possuíam cabeças as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade não morreu por causa dos flagelos. E aí, gente, a gente tem a resposta. E aí talvez você pergunte, tá, isso aqui vai ter poder sobre os crentes? Não. Novamente, a sexta trombeta fala de uma liberação de um poder demoníaco também, que vai afetar e vai matar assim, 1/3 da humanidade ímpia. Olha o que continua dizendo o verso 20. O restante da humanidade que não morreu por causa dos flagelos anteriores, nem mesmo diante disso se arrependeu de suas más obras, deixando de adorar os demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos acometidos, das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas de roubo ou de apropriação indébita. Então, gente, a pergunta é: esta trombeta aqui pega sobre o crente? O que você acha? Sim ou não? A igreja está lá sofrendo tudo isso aí, né? Está passando por este momento. Você acha que isso aqui vai pegar sobre os crentes? Você consegue ver que o texto é bem claro como isso pega somente para os ímpios? Deixa eu ouvir vocês um pouquinho aí. Ficou claro para vocês? O que vocês acham? Ficou claro? Essa sexta trombeta, ela faz menção exatamente a mais um poder demoníaco liberado que vai pegar todos aqueles que são ímpios, que não nasceram de novo, né? De certo modo, a gente pode fazer um paralelo das 4 primeiras trombetas com a tribulação que
pelo qual toda igreja vai passar, todos nós vamos passar pela tribulação, e de certo modo nós vamos ser provados, né? A nossa fé de fato vai ser provada, então o verdadeiro crente ele tende, né, a ser perseverante, porque Deus o sustentará, mas os falsos crentes não vão aguentar, né? Aquele que vê a sua fé como um status social, ou como uma brincadeira, ou apenas foi convencido e nunca convertido, ele não vai aguentar esse momento, né? Quando o discurso mudar, né? Não o discurso do oba-oba, mas o discurso de negar a si mesmo. Então acaba fazendo uma limpeza, assim como o ouro, né? Ele é limpo no meio do fogo, né? Este momento de tribulação, aqueles primeiros flagelos que vêm sobre toda a humanidade vão fazer essa diferenciação. No entanto, esses últimos três, né? Essas últimas trombetas, elas têm um alvo específico. Este alvo exatamente é os ímpios, tá? Este é o alvo desses últimos flagelos. E aí, gente, a gente acabou terminando, olha aí, o capítulo 9. Né? Ele é mais curtinho mesmo, porque exatamente ele dá a descrição da quinta e da sexta trombeta. O que é a sétima? A sétima vai ser o momento dos sete trovões, e a história vai ser recontada novamente. Olha que legal. Só que os sete trovões, né? Estou olhando para a minha Bíblia aqui, vai ser no capítulo 10, isso aí só lá para quinta-feira. Né? Hoje a gente encerra o capítulo 9, tem a descrição basicamente da quinta e da sexta trombeta, como a gente acabou de ler, né? Quinta e sexta trombeta. E aí, antes da sétima trombeta, que vai desencadear os sete trovões, e aí novamente, né, a história vai ser recontada com mais detalhes, e eu já falei sobre isso nos vídeos anteriores. O alvo agora da quinta e da sexta trombeta, ou desses últimos flagelos, não é toda a humanidade indistintamente, né? Mas o alvo é aquele que não nasceu de novo. Então aqui um alerta para aquele que não se arrependeu, não nasceu de novo, não creu no evangelho, para que se arrependa. E infelizmente a gente vai ver que não vai ser toda a humanidade, ela não vai morrer agora. Ela vai terminar mesmo quando Jesus voltar. Jesus não voltou ainda, mas mesmo em meio a este tormento maligno espiritual que vai causar morte física, os homens não vão se arrepender. Eles vão continuar odiando a Deus de todas as formas e vão preferir uma vida sem Deus. Tá legal, pessoal? É como fala a mesma coisa, realmente a gente caminha um pouco mais rápido, né, neste capítulo 9. Capítulo 10, principalmente o 11, a gente vai falar das duas testemunhas, é muito legal aquilo lá, mas a gente vai ver meio que um interlúdio agora no capítulo 10. Tá? Então a gente vai falar dele nessa quinta-feira às 22 horas, mas hoje a gente termina aqui o capítulo 9. Né? Você que está vendo esse vídeo no YouTube, quero lembrá-lo a curtir aí o vídeo, né, assinar o meu canal, ativa o sininho. Né, este vídeo vai estar disponível também aqui no YouTube. Né, ou agora eu estou fazendo ele no Instagram, mas amanhã ou depois eu devo subir ele para o YouTube para ficar lá também. Aí fica no YouTube, fica aqui no meu IGTV também. Tá legal, gente? Então a mensagem do capítulo 9 é uma mensagem dura, é uma mensagem pesada. O sofrimento que vai acontecer não é pouca coisa, não é pouca coisa. E ele vai pegar exatamente como alvo, né? Eles têm uma autorização específica de Deus, porque quem manda nos diabos, nos demônios é Deus. Deus é que determina até onde vai. Né? Só ler a história de Jó que nós temos isso de uma forma bem clara. Mas foi dado poder para esses seres espirituais, no primeiro momento, causar um flagelo a toda a humanidade ímpia e depois sim poder para matar um terço daquela humanidade. E aqueles 2/3, então, que não morreram, eles ainda assim não vão se arrepender dos seus pecados e continuarão rebeldes. E aí a gente tem o restante da história para desvendar aí nos próximos vídeos. Tá legal, gente? Terminamos hoje, então, o capítulo 9. Realmente é um pouquinho mais curto, mas não menos profundo e denso. Mas a mensagem bem resumida é clara, né? São esses últimos flagelos que vão acometer a humanidade ímpia, tá? A gente vai voltar nesse assunto lá pelo sexto, sétimo trovão e depois nas taças, a gente vai rever estes assuntos novamente com mais detalhes, até que quando a gente chegar no final do livro do Apocalipse, nós vamos ter aí sim um quadro completo. Tá joia, gente?
Quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui ao vivo comigo. Agradecer você que está vendo pelo YouTube também. Obrigado aí pelo seu prestígio de estar vendo esse vídeo. Novamente peço que você compartilhe, dê um like, me ajude a compartilhar este conhecimento, né? Se inscreva no meu canal lá no YouTube, né? Compartilhe esse vídeo aqui no IGTV, tem no final, embaixo da sua tela aí, tem um aviãozinho, pega esse aviãozinho, joga aí para as pessoas que você conhece, principalmente para aquelas que têm sede mais das Escrituras e querem aprender mais sobre Deus e sobre tudo que vai acontecer no futuro breve, que a gente não sabe qual é o tempo, né? Mas nós vamos chegar lá, né? E se estivermos vivos neste momento, nós certamente passaremos pela tribulação, né? O arrebatamento é só no final. Talvez, gente, depois de acabar o Apocalipse, quem sabe eu fale um pouquinho sobre os eventos escatológicos na sua ordem, né? A ordem bíblica. Eu vou falar sobre o amilenismo, que é a linha que eu creio, para mim, é a mais simples e a que mais faz sentido, né? Para que você entenda como tudo isso se encaixa, obviamente, no livro do Apocalipse, porque é uma visão bíblica. Tá legal, gente? Muito obrigado pelo carinho de todos, obrigado pela atenção, por este tempo que nós separamos, né? Procurei ser bem breve, porque não tem muito o que inventar e procurar pelo em ovo, né? Então a gente tem que ser um pouquinho mais objetivo e dizer, ó, isso quer dizer isso aqui, e aí eu creio que isso me ajudou dessa forma, uma coisa mais simples, eu creio que ajuda você também para ter uma visão mais clara, tá legal? A princípio, quinta-feira, 22 horas, a gente se encontra de novo aqui no meu Instagram pessoal, quinta-feira, 22 horas, eu vou avisar antes, provavelmente um dia antes ou no próprio dia eu subo um storyzinho falando do horário, até segunda ordem ou até que os planos mudem, mas a princípio na quinta-feira a gente volta a se encontrar. Tá legal? Forte abraço, beijo no coração, Deus abençoe a todos. Se você puder, reveja os vídeos anteriores, né? Faça suas anotações, faça suas perguntas também e a gente vai conversando por aqui. Tá joia? Forte abraço, quinta-feira a gente se fala. Beijo no coração e até mais.